Mas vamos começar então pela parte global, só para colocar em 2 minutos, gente, o pano de fundo no qual a gente constrói portfólio do ponto de vista global. Tá? Se vocês viram o GAAC, vocês sabem que a gente tem uma visão de que, olha, o primeiro TRI desse ano vai ser o TRI marcado pela batalha entre as expectativas de mercado e o que o Banco Central norte-americano, ou Fed, acha, né? O mercado, e a gente vai ver o número de inflação agora às 10h30, né? Mas o mercado assume uma trajetória de corte de taxa de juros mais rápida para o Banco Central norte-americano, né? E o Banco Central norte-americano diz para a gente, olha, turma, juros para esse ano 5,1 e para o ano que vem 4,1. São os dot plots, né, que estão no Summary of Economic Projections, essa tabelinha da esquerda aí, né? E o mercado diz não, ele vai começar a cortar já muito rapidamente. Então, eu acho que o primeiro TRI é onde a gente acha que a gente vai ter esse confronto entre as expectativas de mercado, o mercado dizendo, não, o Fed está errado, e o Fed dizendo, gente, não me levem a sério, por favor. Né? Não vou cortar os juros tão rápido quanto vocês estão imaginando, sim, eu vou ter que levar os juros acima de 5,1. Mas Arthur, a inflação já está inflexionando e ela já está apontando para baixo. Isso está plenamente dentro do plano de voo do Fed, né? Se a inflação não estivesse apontando para baixo, a gente teria um problema de outra magnitude. Então, assim, a questão que o Fed tem é que ele tem que trazer essa inflação que já apontou para baixo em direção à meta, e ela ainda está distante da meta. Ou seja, ele tem que desinflacionar a economia norte-americana, especialmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, né? Ou seja, a gente ainda tem uma taxa de desemprego de 3,5%, a gente ainda tem salários subindo a taxas relativamente elevadas. Enquanto você tiver um mercado na cabeça do Banco Central norte-americano, um mercado de trabalho apertado, que faz com que os salários continuem subindo de forma relativamente elevada, ele tem que continuar mantendo uma política monetária apertada. Tá? Então, essa é a visão. É uma visão de que no primeiro TRI você tem esse embate, ou seja, onde o mercado começa a levar o Fed a sério, né, e isso leva a um ajuste, um ajuste que pode ser um ajuste de certa forma turbulento, um ajuste que pode não ser um ajuste suave, com o risco de que, ao mesmo tempo que o Fed está subindo os juros, vocês lembram que a gente está fazendo o Banco Central norte-americano fazendo aquilo que eles chamam de quantitative tightening, ou seja, ele está tirando liquidez da economia, ele está diminuindo o balanço dele, e aí tem o grande risco, que é, poxa, quando você remove liquidez, você pode criar algum evento de falta de liquidez em algum mercado, ou seja, alguma coisa pode quebrar no meio desse caminho. A gente não acha que é o cenário base, mas a gente acha que existe uma preocupação em relação a isso. Então, primeiro TRI, mercado contra o Fed. Ao longo do segundo TRI, o mercado começa a levar o Fed a sério, entende isso, e ao longo do terceiro TRI, aí sim o Fed já começa a sinalizar que, olha, ok, meu trabalho foi feito, aí, como vocês veem, as projeções de juros 5,1 para esse ano, ele já prevê cortar no ano que vem, então, ok, o Fed começa a sinalizar no terceiro TRI, para o quarto TRI, turma, já fiz o dever de casa, a inflação vai convergir para a meta, a partir daí o mercado começa a vislumbrar o próximo ciclo de crescimento para a economia norte-americana. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Tá? Qual que é o problema no slide seguinte, né, em relação ao S&P especificamente? É que se essa hipótese que a gente faz no primeiro slide for verdade, ou seja, você tem um embate entre o Fed e o mercado também não ajustou ainda as expectativas de rentabilidade das empresas. Né? Quando vocês veem o que o mercado espera ainda um crescimento entre 4% e 5% no lucro do S&P para esse ano. Tá? E a gente olha para isso e fala assim, bom, mas peraí, se a economia norte-americana vai desacelerar, entendeu? Crescimento próximo de zero ou negativo. Se você ainda está tendo pressão de custo via aumento de salário, se você está tendo, entendeu, uma performance da produtividade ruim, e você vai ter um aumento de despesa financeira, porque a taxa de juros subiu, de onde é que vai vir um crescimento de lucro? Né? Assim, me explica um pouco, porque a receita não vai performar da forma que você imaginava e você vai ter pressão em margem. Né? Então, assim, você ter uma hipótese de crescimento de lucro do S&P para esse ano
parece para a gente, não é impossível, mas parece para a gente ser uma hipótese ainda pouco provável. Com isso, a gente questiona um pouco o valuation do S&P e junto com essa visão de, no primeiro trio, o embate entre o S&P e o mercado, a gente tem uma visão um pouco mais cautelosa, né, para o primeiro trio em termos de preço de ativo. Tá? A boa notícia, que é na página seguinte, e isso impacta diretamente o Brasil, isso impacta a Bovespa, porque a gente tem uma série de empresas exportadoras aqui, é a seguinte, se no mês passado a gente tinha uma dúvida e a China dava sinais de que estava caminhando, mas de forma tímida em relação à reabertura, essa discussão acabou. Tá? A China caminha a passos largos em direção à reabertura. O governo chinês via os protestos, todos nós vimos na TV, né, aquele pessoal em Shenzhen passando pelas barricadas, etc., e a performance da economia chinesa, que estava já patinando faz algum tempo, o governo chinês olhou tanto para a pressão popular como para a pressão da economia e falou, eu não tenho alternativa a não ser reabrir essa economia, né? Mas, poxa, os números de casos estão aumentando, ele está reabrindo a economia paralelamente ao aumento do número de casos, Arthur. Isso não é o ideal. Gente, isso não é o ideal. Isso é a consequência da política que a China teve de contágio zero, onde ela fechava tudo e buscava, entendeu, um nível de contágio zero. Com isso, você não tem uma população que tenha desenvolvido imunidade de rebanho, e ao abrir a economia, você vai abrir a economia concomitantemente ao aumento de número de casos. Isso, infelizmente, vai ser uma característica da economia chinesa, mas para a gente, aqui no Brasil, de novo, não estou minimizando o custo social, etc., que isso vai ter para a China, mas para nós aqui no Brasil, isso significa que você vai ter um ciclo de commodities que nos ajuda. Não acredito num super ciclo de commodities, eu não acredito, entendeu, em minério de ferro voltando para $180 por tonelada, nada disso, mas você vai ter minério de ferro, já subiu 50% dos lows, né? Você vai ter uma China que vai voltar a ter um ciclo de investimento, e mais importante, o consumidor chinês, essa é a pergunta que a gente tem, né? O consumidor chinês vai sair de casa. Ele vai sair de casa com uma voracidade para ir no shopping e dizer, pô, vou consumir tudo aquilo que eu não consumi nos últimos 2 anos. Quando a gente reabriu as economias em 2020, a gente criou aquele termo que chama revenge consumption, né? Então, assim, pô, agora que eu vou sair, eu vou comprar, entendeu? Pô, todos aqueles tênis que eu não pude comprar, eu vou trocar minha televisão, eu vou fazer isso tudo. Essa é uma pergunta razoável, porque você ainda tem, você tem com certeza demanda reprimida, mas por outro lado você tem o medo de contágio, né? Então, assim, qual o impacto sobre isso de consumo, a gente vai tentar ver ao longo do tempo, mas quando você olha a ação de Louis Vuitton, por exemplo, que é uma ação associada muito a consumo chinês, está nos highs recentes. Quando você olha a ação de BHP, que é a ação das mineradoras australianas em geral, né, que são ações associadas ao ciclo de investimento na China, também tem performado muito bem. As ações de commodities no Brasil têm performado muito bem, por isso a performance do Bovespa. Então, assim, acho que em relação a isso, não tem dúvida. A China vai contribuir positivamente para o mundo. Então, gente, resumindo aqui para terminar e já passar para a parte do Brasil, que é a mais importante, a gente vai ter um mundo no qual você vai ter um embate nas economias desenvolvidas entre os bancos centrais e o mercado durante algum tempo. As economias, tanto norte-americana quanto europeia, desaceleram ao longo do ano e a economia chinesa reacelera com o processo de reabertura. Esse é o cenário global.